Bom, então hoje é a apresentação sobre Jesus e a jornada do herói. Quais são as características que são semelhantes ou iguais na narrativa da jornada do herói na vida de Jesus? Então, para começar a falar sobre isso, a gente precisa definir os conceitos. Então, primeiramente, o que que é a jornada do herói? A jornada do herói, ela vem de um conceito narrativo chamado monomito. O monomito, ele foi proposto pelo estudioso de mitologia Joseph Campbell na sua obra Herói de Mil Faces, de 1949. Esse conceito, ele descreve um padrão encontrado em mitos, contos de fadas, religiões e histórias épicas de culturas em todo o mundo, onde uma estrutura narrativa ilustra uma jornada de autodescoberta, transformação e realização pessoal. E o que que é o herói do monomito? O herói é um arquétipo, isto é, um conceito psicológico influenciador na psicologia humana, assim como em nossas emoções e pensamentos. Né? O arquétipo ele também influencia nas nossas emoções e pensamentos. Os arquétipos eles são comuns em todas as culturas humanas e podem ser encontrados em seus contos de fantasia, lendas, histórias e religiões. Em seu livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo, de 1950, Carl Jung enumera alguns deles como sendo, por exemplo, o eu, o arquétipo do eu, é o total da personalidade e objetivo final de encontrar o seu verdadeiro eu. O arquétipo da sombra é uma parte obscura que não se aceita conscientemente. Arquétipo do velho sábio é o arquétipo da sabedoria, experiência e conhecimento ao longo da vida. É o arquétipo do herói, a busca por desafios, superação de obstáculos e enfrentamento de provações. É esse último arquétipo que a gente vai ver hoje. No livro Jurantia também se fala dos arquétipos. Por exemplo, nos mundos de Avona, o espírito e as filhas do espírito encontram os arquétipos de mente para todos os seus grupos de inteligências espirituais e materiais. E também, a arte do tempo é perigosa apenas para quando se torna cega para os padrões espirituais dos arquétipos divinos, que a eternidade reflete como sombras da realidade do tempo. Então, vocês veem que esse conceito de arquétipo do livro de Urantia, ele é totalmente semelhante e condizente com o conceito de arquétipo que nós temos na filosofia. O que nós não temos aqui é que os arquétipos eles são oriundos de Avona e que eles fazem essa influência na mente através dos circuitos espirituais das filhas do Espírito, que são das ministras divinas. Tem apenas esse detalhe. Mas o conceito, ele realmente tem totalmente condizente um com o outro, né? E qual é a jornada do herói? O herói, ele é uma personagem, pode ser masculino ou feminino, pode ser animado ou inanimado, a qual percorre um caminho de descobrimentos em um mundo desconhecido, procurando descobrir mais sobre si mesmo e buscando um objetivo que culminará em sua própria transformação e autodescoberta. É uma estrutura narrativa com implicações psicológicas profundas, já que a personagem enfrenta até a sua própria sombra e sai vitoriosa, mas não sem passar por várias etapas. Então, quais são essas etapas da jornada do herói? Então, elas são divididas em várias etapas, que eu vou colocar aqui quais são elas, e colocar quais são as informações que temos aí no livro de Urântia que condizem com essa etapa. É claro que isso é uma visão minha, e isso realmente foi um pouco difícil, porque a jornada do herói, ela é uma jornada que tem começo, meio e fim.
Então, eu tive que fazer um exercício, né, de raciocínio para colocar todo o livro ali, a última parte, no começo, meio e fim, dentro dessa jornada do herói. Então, foi uma coisa bem legal até no final. Mas, enfim, essa é uma visão minha, e vocês podem ter outras visões, tanto que no final eu dou alguns exemplos de outras visões, né? Mas começando aqui, depois desse parênteses, qual que é a primeira etapa da jornada do herói? É o chamado à aventura. O herói ele começa em seu mundo cotidiano, mas recebe um chamado para uma jornada extraordinária. Esse chamado pode vir na forma de um desafio, uma crise ou um convite para a aventura. Então, esse chamado herói, ele também tem um paralelismo, né, ao mundo comum do protagonista, que no caso era Jesus. Então, o que que acontecia no mundo, né, quando Jesus estava lá, quando estava no mundo comum, antes de partir para a aventura dele? Existia um renascimento do pensamento e da vivência religiosos. O mundo mediterrâneo era um império unificado, tinha uma grande era de comércio e de viagens. A Palestina e a Síria gozando de um período de prosperidade, de paz relativa e grandes relações comerciais com as terras do Oriente e do Ocidente. Os judeus encontravam-se apreensivos e suspeitosos porque estavam então sendo governados por estrangeiro, e tinha as tribulações familiares de Jesus devido à morte do pai e dos irmãos pequenos. Então, realmente, esse é o mundo comum antes nesse conceito aí do chamado aventura, né? E o que acontece depois do chamado aventura? A recusa ao chamado. Inicialmente, o herói pode hesitar ou resistir ao chamado, porque ele pode temer o desconhecido ou sentir-se inadequado para a tarefa. E foi exatamente o que aconteceu. Quais foram as recusas de Jesus? A primeira recusa foi em Jerusalém, na primeira visita dele em Jerusalém, quando ele desapareceu por uns dias, né? E ele teve que se conformar com os desejos do seu pai terreno, em oposição à mensagem de um enviado de Salvington. Então, Jesus estava lá, falando lá com o pessoal, em Jerusalém, e tinha um enviado de Salvington que na noite. Oi, travou. Travou para vocês também? Travou. Não, achei que era eu, podia ser eu mesmo. Não, travou para todo mundo. Daqui a pouco ele volta, então. Foi a dele. Só que nem o vídeo funciona aqui agora. É, pronto. Ele caiu. Vamos ver se ele volta. Tem que ligar para eles, tá? Vou esperar um segundinho, ver se ele deve ter caído a internet dele. Uhum. Esperar um segundo, ver se ele volta. Oi, Stella. Ontem eu não consegui entrar, que eu não consegui colocar a senha. Hoje eu coloquei a senha. Tem que colocar todo dia, não? Hoje não. Hoje não precisa de senha. A sala de ontem nem é o mesmo link da de hoje, então Que hoje ontem eu não não tem consegui. senha. Dizia que era para colocar a senha. Ah, ontem eu não sei.
Não tem nada que ver com a sala de ontem. Por favor, já me estresso com as minhas. Para que Então, ontem, estressar? ontem tinha senha, assim. Hoje não tinha ceia, Irineu. Não sei que ceia que tu usou. Não é que apareceu na tela. Ah, tá. Eu ia Ah, perguntar que senha é essa. Boa noite. Eu não sabia de Oi. senha, não. Deixa eu ver se eu Apareceu. falo com o Marcos, que ele não está conseguindo voltar. Hum, O Stella, enquanto a gente espera ele voltar, eu queria esclarecer uma coisa. hum. No livro de Urântia, no original, em inglês, a palavra arquétipo ela é mencionada, escrita uma vez só, quando ele fala de assim, certos arquétipos angélicos, quando ele está falando da criação dos serafins. Fora isso, a palavra arquétipo não é utilizada no sentido de arquétipo pessoal. Foi traduzida a palavra padrões ou modelos, por exemplo. O paraíso é o padrão ou modelo para toda a criação material, certo? No inglês, ele usa a palavra pattern, que é padrão ou modelo, né? Ele não usa a palavra arquétipo para isso, porque padrão são coisas repetitivas. Olha, você sempre faz igual a alguma coisa, né? O padrão pode, mitologicamente, ser utilizado num contexto cultural, mas no Voltei. contexto pessoal é a palavra arquétipo, tá? Na história de Jesus não é utilizada a palavra arquétipo assim, diretamente em nenhuma situação, tá? No Só para inglês, não. esclarecer que no português, quando aparece arquétipo, ele está usando padrões repetitivos, né? Geralmente no contexto do universo material. Queria esclarecer isso Sim. para você. Não contradiz absolutamente que já foi falado até agora, tá? Só um esclarecimento. Obrigado. Voltou, Marcos. Como é que é o comentário aí? Pode repetir? O Marcos, você estava esclarecendo que quando a palavra arquétipo, a palavra aparece no livro de Urântia, em português, é uma tradução da palavra em inglês pattern, que significa modelo, padrão. Sabe aqueles ladrilhos que você vê na parede, que são repetições de padrões? É isso. A palavra arquétipo aparece uma vez só quando ele está falando de arquétipos angélicos, tá? Mas ele não é utilizado no livro diretamente para se referir a arquétipo. Arquétipo é alguma coisa que tem a ver com uma aventura pessoal. E padrão tem a ver com coisas repetitivas, até em contexto cultural. Tá bom? Mas isso não invalida nada da jornada do herói de Jesus que você vai falar. Só um esclarecimento da Então, só tradução. segura aí esse comentário que eu vou esclarecer depois. Tá bom, ok. Tem uma pegadinha aí, mas não tem problema. Sim, sempre tem. Vale Obrigado, muito a Marcos. pena. A sua observação é muito boa. Então deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, eu estava aqui na recusa, né? Então, dentro Isso. dessa jornada, existe a recusa. Então, ele recusou mais o quê, né? Recusou em estudar com os rabinos, recusou em ingressar na política, ele se recusou em casar com Rebeca, se recusou em fundar uma escola, e todas essas coisas, elas são chamadas aventura. Elas são um início de história, como se fosse uma narrativa em busca desse algo grandioso, né? E teve todas essas recusas. Factualmente teve tudo isso. E depois existem o arquétipo até do mentor, né? Sempre existe o encontro com o mentor. O herói, ele encontra o mentor, o guia, que fornece orientação, sabedoria e treinamento.
O mentor, ele ajuda o herói a superar suas dúvidas e medos iniciais. O mentor, na história de Jesus, ao meu ver, apareceu de várias formas. Na criança, seus mentores foram seu pai, sua mãe e o seu professor na escola. E depois, o seu mentor passou a ser somente o ajustador do pensamento, enquanto ele estava aqui vivendo aqui, né? Ele não seguia os conselhos das outras pessoas, ele só fazia a vontade do pai, né? Pelo ajustador do pensamento, e mesmo assim, às vezes ele tinha tanta misericórdia, né, que ele deixava escapar um pouco. E o Emmanuel de Salvito, que foi o mentor dele, antes dele vir para cá. São todos figuras de mentores. Certo? O próximo passo da jornada é a travessia do primeiro limiar. O herói ele toma a decisão de entrar no mundo desconhecido e enfrentar desafios. Isso marca o início da verdadeira jornada. Então, ao meu ver, qual foi essa travessia do primeiro limiar? É quando Jesus parte para a viagem pelo Mediterrâneo. Nessa viagem, que é como se fosse o meio do filme, ele faz ligação estreita com as pessoas que encontrava, experimentou a vida plena como é vivida por todos, aperfeiçoou seus métodos de comunicação pessoal, teve grande progresso de ascensão e conquista espiritual. Então, tem todo um desenvolvimento aí de personagem, tratando isso como personagem, né? Tem todo o desenvolvimento de personagem para chegar no objetivo final, porque ele já iniciou a jornada dele. Quando ele faz essa viagem, a partir dessa viagem do Mediterrâneo, tudo muda. Então, é esse o ponto de início, né? Como se fosse o catalisador de tudo, né? Essa viagem com o Ganot de Ganide, né? Em seguida, existe também um grande arco, né, de testes aliados e inimigos. O herói ele enfrenta testes, encontra aliados e inimigos e começa a desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para alcançar seu objetivo. E esses testes aliados e inimigos também estão dentro da viagem do Mediterrâneo. São coisas que se misturam. Além disso, nessa viagem, Jesus descobre que a Palestina é o melhor lugar para as cenas finais de sua vida terrena. Depois disso, ele parte para o batismo, os seus planos para o trabalho público, a escolha e treinamento dos apóstolos, a pregação em várias cidades, a criação de parábolas para confundir os inimigos, a criação da decepção nos seguidores que o queriam rei. Então, todos esses foram testes, né, para que, como se fossem mesmo desafios para que a pessoa possa crescer cada vez mais. A próxima etapa é a aproximação do objeto do desejo, quando o herói se aproxima do seu objetivo, muitas vezes enfrentando desafios cada vez mais difíceis e complexos. Aí a gente precisa pensar qual que era o objetivo de Jesus, né? E o Jesus recebe a fúria de várias pessoas devido ao seu ponto de vista estreito delas. Ele faz inúmeros discursos desafiando a ordem vigente baseada no temor e na obediência. E se arrisca a ir a Jerusalém para pregar sobre o reino de Deus, demonstra as provas de seu poder diante dos questionamentos, mas é alvo de conspirações para matá-lo. Jesus percebe que seu trabalho está chegando ao fim ao ver as consequências de seus atos nos apóstolos e no governo vigente. Então, qual que é o objetivo dele aqui?
O objetivo dele é passar a palavra de Deus, que Deus é Pai e as pessoas são todos irmãos, né? Porque são todos filhos dele. Mas ele recebe a fúria das pessoas devido a esse ponto de vista. Esse ponto de vista também desafiava a ordem vigente. Então, são todos desafios que o personagem tem que passar. Está tudo relacionado aqui, né? Clímax e provação suprema. Qual que é o clímax, né, na história? O herói enfrenta sua prova suprema, um teste que coloca em jogo tudo o que aprendeu e conquistou ao longo da jornada. O que seria aqui, ao meu ver? Após fazer tudo o que podia, quais são os clímax, né, na vida de Jesus? Jesus demonstra mais poderes ressuscitando Lázaro e curando um cego que estava por acaso em seu caminho. Jesus é questionado e julgado pelo Sinédrio, que o quer morto. Mesmo expulsando um demônio do corpo de um jovem, é acusado de estar aliado com o diabo. Após a traição de um apóstolo, é julgado publicamente sentenciado à cruz. E após ser espancado e humilhado, morre pedindo que Deus perdoe a todos. Esse é, para mim, é um dos clímax, né, da vida de Jesus aqui. Quando ele, depois de tudo que ele aprendeu, ele continuou firme, né, na missão dele, não caiu em tentação para pedir para Deus trazer as legiões de anjos para se livrar da prisão, né? Viveu a vida até a morte normal, na época, e até o fim ele foi misericordioso, né? Então ele não saiu de todo o arco dele que ele tinha conquistado, ele não escapou, ele não saiu disso. Após isso, o que temos? Temos uma recompensa, revelação e transformação. Após superar a provação suprema, o herói recebe uma recompensa, obtém uma revelação profunda e passa por uma transformação pessoal. Então, o que aconteceu? Qual que é a recompensa, a revelação e a transformação? É após a morte dele. Após sua morte, Jesus retoma o governo do universo imediatamente com Micael. Após 3 dias, ressurge com um corpo mononcial no primeiro mundo das moções e continua a aparecer às pessoas. Adquire a consciência e experiência do caminho progressivo dos mortais, passando pelos 7 mundos das nações. Caminho de retorno. O herói começa a jornada de volta ao mundo cotidiano, levando consigo os frutos da jornada. Então, qual que é esse caminho de retorno? Ele ainda está no retorno para o governo dele, né? Jesus, enquanto faz sua progressão normal do mundo das mansões, continua aparecendo no planeta para deixar suas últimas mensagens. Ele faz seus últimos discursos e aparições. Então, aí ele já não tinha mais como ficar aqui. Ele já estava retornando para o mundo comum dele, espiritual, né? Não era nem o mundo comum material. E a ressurreição? O herói enfrenta em último desafio antes de completar a jornada e emergir transformado. Após toda a sua progressão monacial, Jesus adquire formalmente sua soberania sobre seu universo, tendo conquistado todas as outorgas necessárias e seguido fielmente a vontade do Pai Universal. A verdadeira ressurreição é como Micael novamente. Agora, como soberano, consegue transmitir sua mensagem final e duradoura ao planeta, o Espírito da Verdade. Então, o que eu estou pondo aqui? Que a verdadeira ressurreição do herói é ele voltar com o Micael, mas com toda essa experiência que ele não tinha antes. Ou seja, ele faz todo o ciclo, mas ele ressurge outra pessoa, com mais conhecimento, mais experiência,
né? Realmente teve um arco de progressão toda a vida dele. E o retorno com Elixir. O herói volta ao mundo cotidiano e compartilha os benefícios de sua jornada com a comunidade. O Elixir representa o conhecimento ou a sabedoria que o herói trouxe consigo. O que é esse Elixir para mim? Jesus envia o Espírito da Verdade para todo o planeta. Esse é o Elixir. Esse Espírito é a convicção da verdade, a consciência e certeza dos verdadeiros significados. Esse Espírito irá restabelecer a mensagem de Jesus vivendo em cada pessoa como um guiamento para as soluções das dificuldades espirituais. Então, vocês veem que o retorno do herói, no caso de Jesus, é um retorno eterno. Ele está sempre aqui, né? Devido a esse Espírito da verdade, né? Porque é a convicção da verdade, uma consciência nas pessoas. Então, é uma coisa que também afeta a mente, né? Afeta como nós pensamos. Então, aqui eu quis colocar alguns exemplos de arquétipos de herói em alguns filmes. Tem a Lenda do Rei Arthur, a Epopeia de Gilgamesh, Os Doze Trabalhos de Hércules, o Mito de Édipo, também tem um arco de herói claro, a Odisseia de Homero, o Conto do Rei Davi, o Mito do Buda, Gautama Siddhartha, e a história de Jesus, que nós vimos aqui. E outras formas de ver a jornada do herói de Jesus. Essa jornada pode ser dividida por outros pontos de vista, como, por exemplo, a jornada está dentro de cada auto-outorga e cada uma por si mesma será uma jornada com desafios e clímax diferentes. Também pode ser visto como uma jornada que começa quando Micael chega ao universo local, quando ele começa a ser construído. Então, nesse caso, a aventura seria de dar início às atividades, com o clímax no nascimento de Gabriel. Outra forma é analisar a jornada a partir de Avona, onde cada circuito e cada planeta guarda uma mesma aventura, que é inimaginável. Ou então, podemos começar a narrativa com o nascimento de Micael no paraíso, onde ele decide criar um universo após se apaixonar pela ministra divina. Conclusão. A vida de Jesus, de qualquer ponto de vista, se adequa perfeitamente à jornada do herói, com suas reviravoltas e superações, em busca de um objetivo transcendente e maior do que si mesmo. Os arquétipos vindo de Avona foram escolhidos por Micael e pela ministra divina para fazerem parte dos circuitos mentais do nosso universo. Então, Micael poderia ter escolhido qualquer outro arquétipo, como o do sábio, guerreiro, santo, etc. Mas demonstrar heroísmo, mesmo em face da caverna mais escura ou da traição mais baixa, é um exemplo universal de que o bem vence no final, e a recompensa pode ser o universo inteiro. Fim. É isso, gente. Gostei daquele último ali, da recompensa. É. Eu achei muito bom. Gostei. Ai, que bom. Aí eu queria Obrigada. falar do Fez negócio do arquétipo e do pattern, né? Que em inglês é pattern. É legal isso, porque arquétipo também são duas palavras, né? É archetype. Então, arque é maior, né? Type é tipo. Então, seriam os tipos maiores. Então, os tipos maiores do quê? Os tipos maiores de mente. As mentes que são catalogadas, os tipos de mente. No livro de Urântia, nós temos os tipos de mente, tipo, mente nebadônica, orbontônica, existem essas coisas. Então,
Em Avona existem todos esses arquétipos de mente, todos esses tipos de mente. Existem 1 bilhão de planetas, devem ter bastante tipo de mente em Avona. Então, os arquétipos que nós temos aqui, que fazem que nos dão essa emoção, né? Que nos fazem sentido, que a jornada do herói, ela faz um sentido para gente, de alguma forma. Então, essas coisas, elas têm um padrão perfeito em Avona, sabe? Então, esses padrões, eles são utilizados nos universos locais pelas ministras divinas. Então, o arquétipo do herói, eu acho que é um desses arquétipos que existe em Avona, com toda essa jornada que eu passei agora. Claro, isso é só a minha opinião, né? Mas é por isso que eu fiz essa apresentação, tudo também baseado nesse conceito. E o pattern é um padrão que vem do paraíso, que vem de Avona. É um padrão perfeito. E arquétipo também, é um tipo perfeito, é a mesma coisa. É só outra palavra. E é isso, gente. Obrigado. Querem falar alguma coisa? Tem um tempão, porque eu quis fazer curtinho, não queria, não queria ficar enrolando muito, sabe? Eu queria falar uma coisa, pedindo para que vocês me ajudem a raciocinar. Você falou um momento da volta de Jesus e que seria o Espírito da Verdade. Não, nunca me ocorreu que pudesse ser realmente o Espírito da Verdade que ele prometeu doar ou voltar. Até hoje fala-se da volta de Jesus e nunca tinha me ocorrido que pode ser o Espírito da Verdade. Será que eu estou certa nessa linha de pensamento? Eu acho que está certo sim. Está certo sim, porque Jesus, ele está sempre conosco. Nosso coração, nossa emoção. E esse espírito da verdade que ele enviou é o espírito dele. Então, ele está aqui. Então, ele cumpriu aquilo que ele prometeu já há bastante tempo e o povo ainda está esperando a volta dele, sem entender que ele já está. Eu sempre tive essa Uhum. intuição de já ter a presença dele, mas não tinha essa clareza cognitiva que estou tendo agora. Muito obrigada. Nada. Mas, mas ele fala que em voltar também, Literalmente, como Pessoalmente. Micael. pessoalmente. Não, isso. Não é só através do Espírito da Verdade, Vanil. Isso que ele fala que vai voltar, ele deixa bem claro. Mas pode ser em Luz e Vida apenas, né? Lá em Luz e Vida. É, O dia Pode, ninguém sabe, nem só ele, talvez Gabriel. mas ele volta. e o que vocês acharam? Que tem a ver, não tem a ver? Estou viajando. Eu achei muito legal a tua apresentação, nos fez pensar, né? Você foi colocando de forma a fazer a gente raciocinar de uma forma lúdica, bem legal. Sim. Gostei, gostei. Legal. É a maneira que tu colocou assim, pontuou Jesus, né, dentro da jornada, eu achei muito legal. Eu- Eu sempre tive pensando, né, sobre isso. Como fazer uma, como fazer uma narrativa da história, né? E eu consegui, finalmente, fazer alguma coisa. Mas é complicado. Você vê que no final, como você vai colocar a narrativa, se você tem a visão de Avona, tem a visão do universo local, tem a visão do sistema, tem a visão do Melquisedeque,
você tem um monte de narrativas onde você pode colocar que você fica até perdido. Eu fiquei um pouco perdido. Eu falei, nossa, mas eu vou fazer como? Vou fazer as 7 outorgas, o clímax é aqui na Terra, né? Porque é muito amplo, é muita coisa. Então, é complicado fazer. Porque a jornada do herói é sempre assim, bonitinha, né? Ah, tem alguma coisa acontece, ele luta com o ambiente, reúne amigos, né? Reúne amigos e consegue o objetivo no final. É muito tranquilo isso, mas você vê que Jesus não deu muito certo, né? Quer Não dizer, foi muito tranquilo para ele. é, ele teve uns 2 anos ali de paz e tranquilidade só. E lo que Mas, mais? em compensação, quem é que ia Na, falar, o Zé ou o André? na vida adulta de Jesus, ele era, ao mesmo tempo, vida adulta, assim, especialmente depois do batismo, ele era, ao mesmo tempo, mentor e herói de si mesmo. Ele era mentor de uma maneira bem clara, bem óbvia para os apóstolos, e ele era também herói na vida dele, né? E também no sentido divino, né? Cada auto-outorga dele é um ato realmente de heroísmo e também de mentoria. Não esqueçam que aqui ele veio fazer as duas coisas, revelar o pai aos homens e os homens aos pais, né? Isso é bonito, parece simples, mas é bem complexo, né? Envolve toda essa trama de relação entre o mentor e o herói. Quando você mencionou aí o que eles chamam de irmão mais velho, né? O Immanuel, ele está aqui no nosso universo como conselheiro. Ele só abre a boca para prestar conselho se for assim chamado, né? O mentor, ele tem isso também. Olha, eu posso ensinar você o que você me pedir, mas primeiro você tem que estar pronto, tem que saber pedir. E saber pedir certo, né? Não é assim, me torna herói. Não pode pedir isso para o mentor, eu quero ser o herói, né? E Jesus, ele tinha essa dualidade mesmo, né? De mentoria lúcida, tantas vezes que ele saía de perto e fala, olha, vocês se virem nesse debate aí, vocês que se entendam, eu não quero saber. E às vezes eles iam pedir para Jesus, olha, o que você acha disso? Fala, não acho nada. Vocês têm que chegar às suas conclusões, né? O aprendizado é de vocês. Ao fazer isso, ele não está se esquivando, ele está sendo o que o mentor sábio tem que fazer, né? Então, eu olho a carreira dele, especialmente a carreira adulta, bem claramente, né, como as duas coisas. Quando você procura ler a respeito de mentor, né, e herói, eles estão intimamente ligados. Agora, vocês estavam falando aí do Espírito da Verdade, né, como um retorno dele. Tem dois aspectos interessantes que está lá no fim, né, do livro, né, quando é da última ceia e mesmo depois, na última ceia ele fala assim: olha, é mais lucrativo para vocês, no estado das coisas geral, que eu vá embora agora, que eu parta agora e dê a vocês o Espírito da Verdade. É mais lucrativo para vocês, porque, em outras palavras, ele poderia estar dizendo: se eu ficar aqui, vai ser um corre-corre geral, porque está um tumulto, né? E vocês podem ser ameaçados fisicamente de formas muito ruins. E a minha carreira está completada, claramente. Eu fiz o que eu tinha que fazer aqui.
E com o Espírito da Verdade confortando e guiando vocês, é muito melhor para todo mundo, inclusive para cada um de vocês que vai poder deliberar melhor o que fazer, especialmente na carreira de ensinar o Evangelho, né? Muito melhor do que agora. O livro fala ali mais para frente, nos poucos anos depois, pouco tempo, não sei se é anos, poucos meses depois da vinda do Espírito da Verdade, os apóstolos progrediram espiritualmente em todos os anos de convivência com Jesus. Olha só, né? Que coisa. E a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, que ele fala aqui do Espírito da Verdade. Eu consegui achar o texto. Ele fala assim, né? Os reveladores, e não Jesus. Não cometam o erro de esperar ter uma consciência intelectualmente forte e nítida do Espírito da Verdade. Assim, ele não vai falar com você, né? Não fica achando que você está falando com ele e tal. Não, ele está falando isso. É um erro esperado de você ter uma consciência dele. E aí ele continua. Isso que é legal. O espírito nunca gera uma consciência de si mesmo, mas cria uma consciência de Micael, o filho, né? É interessante isso, né? O espírito cria uma consciência de Micael em cada um de nós. Isso que é legal. E continua com a gente, né? Então, isso se conecta com uma frase lá no começo, que num lugar, é sempre assim um livro, ele fala umas coisas fora de lugar, né? Ele fala assim: se a sua mente não lhe serve, utilize a mente de Jesus, sirva-se da mente de Jesus, né? Desculpa estar falando muito assim, mas eu acho que tem tempo. É uma palavra, é uma frase misteriosa. Como é que eu vou me servir da mente de Jesus? Quando você conecta com essa frase, é muito legal. Uma aviva a outra, né? O Espírito gera uma consciência de Micael em você, né? Que é o que ele falou. Olha, eu vou partir, é melhor para todo mundo que eu parta e lhes dê o Espírito da Verdade, que é a consciência que vocês vão ter de mim, o guiamento que vocês vão ter de mim. E vocês vão poder, na hora que você não consegue decidir, ou pensar, ou deliberar, utilizar a minha, entre aspas, mente, né? É muito legal isso. Muito legal. Até porque o Espírito da Verdade, ele é de Jesus, mas ele vem através da ministra divina. Porque é a ministra divina que ela é que outorga a mente. Então, aí que tá. A ministra divina só reconheceu Jesus como soberano depois da sétima auto-outorga. E aí, É, só depois disso que ela deixou que ela fosse, né, liberou essa função nela, não sei como falar, de outorgar o Espírito da Verdade de Jesus, através dela. Não sei como é que é isso. Mas é uma coisa por aí, né? Por isso que a gente tem uma emoção, assim, a nossa mente, a gente fica, "Ah, nossa, é, porque é por causa da nossa cabeça, que não aguenta, é. né, esse negócio tudo. O livro chama o E Espírito foi, da Verdade de o confortador. É reconfortante, né, tê-lo. e realmente, né, isso aí que Jesus fala que era melhor ele ir embora e vir em Espírito da Verdade, porque só depois que começou a cair a ficha, né, dos apóstolos. Até então, eles ainda achavam que ele podia ser o Messias, alguma coisa assim, né? Ainda eles tinham essa confusão. E só depois que Jesus foi e voltou ressuscitado ali, coisa, e veio o Espírito da Verdade, que eles realmente começaram a missão deles, né? Ali que caiu a ficha deles mesmo. Acho que Jesus pensou assim: não adianta mais eu ficar aqui, não vai entrar na cabeça de vocês quem eu sou. Só indo embora e voltando ressuscitado para eles. Uhum. Não, e o Espírito da Verdade deve ser uma coisa tão, assim, fantástica e alucinante que você só consegue em um planeta só, depois de 7 auto-outorgas do filho lá do paraíso. Então, meu, eu não.
é realmente um elixir, né? É um elixir mesmo, que te dá alguma coisa. Eu queria Mas, falar, Zé, eu acho que talvez tu Me abriu o surgiu uma microfone. dúvida: Espírito Santo e Espírito da Verdade são a mesma coisa? é a velha pergunta. Não, não são, não. Como Não. eu entendi, é que um vem da ministra e o outro de Micael. É isso mesmo. Isso. Mas não são a mesma coisa, não. Não, não são, não. É isso aí que você falou, Zé. Hum, Não entendi certo. É isso aí, Isso está aí. certo. Entendi certo. Ok. E aí todos querem ver, vamos ver o super-herói, Jesus? Imagina Jesus liderando 12 legiões de anjo, destruindo Roma, assim. Ô, Dá Marcos, para mas tu você fazer fez, uma história em quadrinhos. Seus Fala, Desi. hereges! Imagina. você fez um desenho ou alguma coisa assim, estereotipado? Não, Dá para tu fazer uma É, história em quadrinho, assim, Ia da ser muito jornada. legal. imagina, só que legal. Fala, o André. Tá. Marcos, se me permite ler dois parágrafos sobre o Amadon, lembra da rebelião de Lúcifer? Amadon, Amadon. Van e Amadon. É, Oi, Van O e Amadon. Certo. companheiro do É no Van. documento 67. É assim, Amadon é o herói humano que se destaca na rebelião de Lúcifer. Amadon era um homem, nascido aqui. O Uhum. herói humano. Esse descendente masculino de Andon e Fonta foi um dos 100 que contribuíram com o plasma da vida para o corpo de assessores do príncipe. E desde aquele acontecimento esteve ligado a Van como companheiro e assistente humano. Do Amadon foi tirado um plasma, né, provavelmente o DNA, e de lá foi feito o complemento dele, que é o Van. Uhum. Amadon escolheu permanecer com seu chefe durante a luta prolongada e penosa de 7 anos, né? E foi uma visão inspiradora contemplar esse filho das raças evolucionárias mantendo-se inarredável diante dos sofismas da Ligástia. Durante a luta de 7 anos, Amadon e os seus leais colaboradores existiram como uma fortaleza inquebrantável a todos os ensinamentos enganosos do brilhante Caligástia. Caligástia, com um máximo de inteligência, uma vasta experiência nos assuntos do universo, desviou-se, abraçou o pecado. Amadon, com um mínimo de inteligência e totalmente desprovido de experiência do universo, permaneceu firme no serviço do universo em lealdade ao seu companheiro. Van utilizou tanto a mente quanto o espírito em uma combinação magnífica e eficiente de determinação intelectual e clarividência espiritual, alcançando com isso um nível experiencial de realização de personalidade da ordem mais elevada que se pode atingir. A mente e o espírito, quando totalmente unidos, têm o potencial para a criação de valores supra-humanos e até mesmo de realidades moronciais. E o Van e o Amadon, que nasceu aqui, eles ficaram nesse planeta durante 150 mil anos. Olha a persistência desses dois, especialmente do Amadon, um cara que nasceu aqui, uma pessoa, como ele fala, né, um mínimo de inteligência. Que coisa, né? Realmente, o livro fala, é um herói realmente, né? Sim, Sim, é fantástico. impressionante a história dele. Imagina se ele viver 150 mil anos aqui, sabendo que um dia Adão e Eva iam chegar, eles sabiam desse ensinamento, né? Sim. E eles que prepararam
o segundo jardim do Éden para a chegada do Adão e Eva. Que história, né? Que história. Não, Um dia a gente... Oi? o primeiro Segundo. jardim eles prepararam. Não, o segundo, né? Porque isso foi... A rebelião foi no primeiro. Estou errado? Alguém me corrija? Não, Não, que rebelião foi no não, primeiro? eles prepararam o primeiro jardim. A Foi rebelião Bela foi Mátia, o primeiro. 200 mil anos antes Eu de Adão e confundi. Eva. Então, relembrando, realmente, no primeiro jardim é o primeiro do Adão e Caligato. Eva. Não, Não. Não, estou errado. Primeiro Alguém me jardim corrija. do Éden. Tem uma Ah, diferença de 220 mil anos aí. tá, tudo bem. O jardim do Éden de primeiro ou segundo, você está perdão se É. me confundindo com a confundi. cidade, Dalamátia. Tu confundiu com Dalamátia. Isso, tá certo. Perdão. É que era perto. Uhum. Eles eram Era vizinhos. ali, É. era ali. Se bem que eu acho que Dalamátia deve ter sido fantástica. Nós fizemos um estudo assim, o que eles criaram em Dalamátia em termos de cidade, naquela época eles já tinham coisa de saneamento básico, de tudo, Uhum. noções de se Dalamátia não tivesse afundado, eu acho que Dalamate era quase mais interessante que o Jardim do Éden, assim, em termos de progresso e coisa, pelo Pode que até eles ser. falam, né? É, Era uma cidade material, né? era. A É, gente sim. pegava nela, né? Vamos dizer Ele assim. tinha, Os, eles os, tinham noções os, de tudo ali. como é que chama? Os 111, é? 1111? Onde eles moram aqui? Tem Isso foi os notícia que disso? sobraram, né? As criaturas intermediárias, É, Isso. Onde eu eles não, são? tem 10 mil e poucas no planeta. Isso. moram em São Tomé Onde, das Letras. onde elas moram é uma pergunta de US$ 1 milhão. Não, para um príncipe que era invisível, que era espírito, que era invisível, tinha uma cidade material. Para eles que são menos espíritos, não tem. Tem sim, eles moram no centro da Terra. Deve ser naquele O livro portal não lá, fala como é isso. Yosemite lá, É como é verdade, aquele centro lugar. da Terra, embaixo do mar, no Polo Norte. É verdade, gente. Vocês não sabiam? Na Tem aquele floresta lugar lá, lá Isso nos aí, Estados isso aí são Unidos, na lá, floresta conjecturas. de Sequoia lá dos Estados Unidos. lá eles falam que é o que mesmo? Lá é a Uma sede morada dos dos intermediários. arcanjos, não sei o quê. Olha, nada disso está no livro. Isso É o daí Pois aeroporto, é. né? é uma pessoa lá que falou que recebeu um comunicado, que A estava gente tá só lá, brincando, viu, Zé? Não tarará. leva a sério, não. É. Ah, Não, 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 não está no livro, esse negócio de Yosemite, não. não, um amigo meu foi lá, exatamente onde diz que está lá, um lugar chamado Mariposa Grove. Falou, claro, não É. tem nada, gente. Mas que A gente não vê, né? a sede regional dos arcanjos é aqui no planeta, É que a gente não vê nada, né? Mas tá lá. né? Eu tenho muita curiosidade, que diz que a sede é aqui, mas é uma sede física, é tipo uma nave Moroncial. espacial, é na Terra ou é no espaço? Aí eu tenho curiosidade, eu tenho curiosidade de saber. Eu acho que é embaixo do mar. Triângulo das Bermudas. Embaixo do mar, que triste. Eu preferia que fosse assim, no espaço, para eles verem as estrelas. O que que eles vão ver embaixo do mar? Só escuridão. Golfinho. É. Bom, gente, a gente tá brincando, mas se alguém tiver alguma dúvida aí sobre a jornada do herói e tal. É,
eu estou pensando num outro, na época de Jesus. Então, estava procurando, esqueci o nome dele aqui. O, o Davi Zebedeu, que engraçado, né? Ele não era apóstolo, não era no corpo evangélico, mas ele é que coordenava aquele corpo de mensageiros para lá e para cá. É um dos caras que deu a maior força para funcionalidade, né? Para, como que se fala atualmente, para logística de comunicação, né? Ele era a internet, né? Que fazia tudo chegar, Ele, os mensageiros. Era o WhatsApp, né? Só que era na base de mensageiro correndo para lá e para cá. Um cara incrível. Eu estava procurando um documento que eu li, um cara escreveu, resumindo da vida dele, o que ele fez. Fantástico esse cara. E você fica lendo assim o tempo todo, né? Geralmente quando é mais para frente, né, da vida dele, porque o Davi Zebedeu fez isso para lá, para cá, foi para cá, o pessoal ficava na casa dele, ele recebia todo mundo. Meu, o cara mais, assim, boa, como se fala? Ponta firme, boa chapa. Todos os elogios podem ser dados a ele. Ele é realmente também um cara heróico nisso, né? Gente boa. Às vezes É, o heroísmo. teve muitos heróis aí na época de Jesus, né? E antes também. O Davi Zebedeu realmente ali. Ele segurava as pontas e tudo. Até da família de Jesus, né? Ele cuidava. É, para Jesus é heróico e transformativo, né? Usar a jornada do herói sem usar a palavra transformativo, ele deixar a família, né? Foi uma coisa transformativa para ele, porque ele encerra a carreira de pai, Uhum. né? E vai trabalhar, né? Vai realmente fazer outra coisa. Tanto é que essa cena, ela é muito legal, essa cena, muito legal. Para mim, é a mais reveladora do homem Jesus. Quando eles estão para sair para a primeira jornada de pregação, um apóstolo encontra ele sentado no barco, chorando, chorando, com a mão no rosto e chorando. Assim, mas chorando, lágrimas, assim, a palavra em inglês que ele usa, é uma palavra realmente para quando a pessoa está chorando copiosamente. E fala, mas o que que foi? Ele falou, ninguém da minha família veio se despedir de mim, né? Uhum. E isso, a pessoa tem que ser realmente muito forte. É transformativo isso, né? Ele deixar a família, né, para seguir sozinho, né? Muito legal isso daí. Eu sempre me lembro que na Austrália, quem quiser procurar ali a respeito, é muito legal. Tem uma tradição dos aborígenes que eles chamam de walk about, é uma palavra só. Eu vou escrever aqui para quem quiser saber, só para não ficar confuso. Walkabout, isso aqui. O walkabout é o seguinte, é sair andando, né? É sair andando. E é uma tradição, é um ritual de passagem do menino para o adulto, onde o menino sai andando, com uma bolsinha, talvez um arco e flecha, um pedaço de pau, alguma coisa de couro para conter água, e ele sai andando por aquele deserto australiano lá. E não sabe onde vai parar, não sabe o que vai fazer, não sabe quando vai voltar. Não tem muita regra, não. Então, é realmente a jornada transformadora, né? Essas tradições não, essas culturas antigas, elas têm o ritual de passagem muito explícito, né? Olha, antes você era um menino, agora você vai ser adulto, né? E
é isso, né? O que Jesus foi fazer depois daquilo, né? Que ele estava chorando no barco, era realmente o walkabout dele. Olha, eu vou sair pelo mundo pregando. E seja o que Deus quiser, literalmente, seja o que o Papai do Céu quiser, né? Então, isso é realmente bem claro, né? Uma das características aí da jornada do herói. Às vezes ele nem sabe que está sendo herói, né? Todo mundo aí, cada um olha para a vida aí como em perspectiva, aí você fala, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu consegui fazer isso, né? São atos de heroísmo que você não se toca na hora. O herói não está sabendo que vai ser herói, né? O Marcos, quando você listou os filmes, né? Me veio à mente que é bem mais recente, bem mais popular, do Senhor dos Anéis, né? O Bilbo, né? Que ele sai a pé, né? Que é o rapaz, né? Que fica com um anel para lá e para cá, e ele consegue chegar no fim daquela jornada lá, né? E ele fala, não, eu não quero fazer isso, quem sou eu, né, para fazer isso? E no fim ele consegue, né? E também o Joseph Campbell, ele menciona muito uma célebre série de entrevista, que é o do Luke Skywalker, né, do Star Wars. Porque o Joseph Campbell, ele foi consultor do como é que é o nome George lá do cara? Lucas? Do George Lucas, nesse sentido de construir o herói, né, do Star Wars, né, de construir a personalidade, o caráter, né, e o processo formativo dele, né. Por isso que ele cita muito na entrevista, né, o Luke Skywalker, né. Interessante. Então você vê, né, tá bem no inconsciente coletivo isso, né, uma coisa que faz parte da evolução. E aí você pensa, puxa vida, né? Será que o que Jesus fez sendo mentor e herói, será que ele fundamentou isso nas civilizações mundiais, né? Esse mito não, né? Eu falo mito porque é mitológico isso, né? Do herói. Então, Então, como o Jung diz, essas coisas, esses arquétipos, eles são inconscientes. Então, o inconsciente, para o livro de Urântia, é espiritual. É a mesma coisa que espiritual. é. Então, por que que tem, né? Você pode, assim, perguntar, mas por que que tem todas as culturas e tudo? Por que que tem tudo? Porque está todo mundo ligado no circuito espiritual da ministra divina que trouxe arquétipos já prontos de Avona, sabe? Dentro do livro de Urântia, essa é a resposta, né? Agora, você Sim, pegar uma coisa mais materialista, você vai começar a pegar, porque esse aqui nasceu numa ilha, então tem um deserto. Então o deserto significa o desconhecido. Então a pessoa começa a fazer associações materiais com causas que são espirituais, né? Porque o pensamento, realmente a mente, ela é espiritual e tem que ter padrões de mente. Então, não pode ser joga uma mente qualquer aí, vamos ver o que vai dar. Não é assim, né? Existem tipos, vários tipos de coisa. Nosso universo local é diferente do universo local vizinho, que é diferente do outro, que é diferente do outro. É diferente do universo um, sabe? É uma diversidade mesmo. Toda pessoa é diversa, né? Porque em Avona tem tudo, afinal de contas. Então, você pode escolher qualquer coisa, né? Eles, né? Escolheram qualquer coisa. Ao meu ver, é isso. Por que que tem tudo em todas as pessoas? É porque a causa é uma só, né? Para todo mundo. eu É isso. concordo. Ainda bem que lá em Avona eles são perfeitos, né? Não depende do humor. Já pensou ele abrir uma portinha e dizer, vou mandar essa mente aqui lá para aquele lá. Hoje estou mal-humorado, vou mandar essa mente horrorosa aqui. Não, né? Lá eles não têm disso, ainda bem. Nessa linha de pensamento que o Marcos estava falando, hoje eu me peguei diante de uma dificuldade, não mais reclamando, né, depois da leitura do livro de Urântia, mas sim dizendo, Deus, como eu posso compreender
Como eu posso realizar isso, né? O que que eu tenho que aprender com isso? Antigamente eu ficaria reclamando, meu Deus, por que que essas mentes pensam assim? Sabe, viria um monte de reclamação. Agora eu já consigo dizer, Deus, como eu posso melhorar o entendimento sobre essa situação? E isso eu acho muito legal. Ó, fazer a vontade de Deus, em muitas situações, são pequenos atos de heroísmo, viu? Fazer a coisa certa em vista daquilo que lhe tenta fazer outra coisa, são atos de heroísmo. Gente, eu queria fazer uma pergunta, quer dizer, é uma dúvida que eu tenho, mas que quer dizer, como falaram do Davi de Zebedeu, eu me lembrei da minha dúvida, mas ele não tem nada a ver com a história do mito, porque assim, o Zebedeu, o pai do Davi e do João só tinha esses dois meninos, né? E ele era um fabricante de barco, então assim, ele tinha um patrimônio, ele era uma pessoa que tinha uma situação financeira muito boa lá onde eles moravam. Então, acredito eu que por conta disso é que também o Davi conseguia dar todo esse suporte no sentido de acolher as pessoas, como a própria família do Zebedeu fazia com os apóstolos e tal, né? Quando houve a última ceia, foi lá na casa deles, as reuniões eram lá. Então assim, aquele suporte financeiro ajudou muita coisa. Os dois meninos, que são o Davi e o João, eles deixam tudo e vão seguir Jesus. O João como apóstolo e o Davi como mensageiro. E a pergunta que fica para mim é assim, gente, quem fica gerindo aquele negócio? Pode parecer meio mesquinho, sabe? Mas não é mesquinho. Porque, assim, aquilo também era o suporte, né, da família e suporte, de alguma maneira, do próprio movimento, né? Aquilo deu muito, muito suporte para que o movimento acontecesse, ali Então, toda vez que fala que os dois saem, a primeira coisa que eu me pergunto é isso, o que foi feito do negócio do Zebedeu? Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Eu nunca ouvi falar nada. Mas o Davi Zebedeu não saía da casa dele, do lugar dele, ele dava suporte, pelo que eu me lembro. Não, ele viajava muito. E a E última ceia não foi na casa dos pais do menino Marcos, aquele? o João Marcos? É, Sim, foi lá. isso, João Marcos, é. Eu sabia que tinha outro nome. Foi na Ah, casa dos pais dele. eu já achava que era no Zebedeu. Não. Tá. Bom, mas de qualquer maneira, o Zebedeu, ele deu muito É, suporte financeiro, né? Então, assim, eu falo, cara, e aí? Né? Enfim, não sei. É uma pergunta que eu me faço, né? Também queria saber o que aconteceu com o Ganide. Também o livro de Urântia eu não falo. Eu acho que fala Ah, sim, fala Não, sim, fala muito vagamente, assim. muito vagamente, vagamente, mas mas você fala. imagina que o cara foi o cara, né? Eu acho que se a gente aquele. acabar procurando alguém daquela época, talvez não com esse nome, né? Lá na história deles, lá, da cultura deles lá, é que eles eram, acho que da Índia, não é isso? É. Eu, eu acho que você vai acabar achando um líder com conceitos assim bem parecidos. Eu acho que não é uma pesquisa muito difícil de fazer, não. Não foi do Ganide, né? Tem um que eles falam que o cara nunca, não sei se soube de Jesus depois, mas nunca ligou que ele era
o pregador de Damasco, né? Era de Damasco, alguma coisa assim, mas não era o Ganide, era um outro, né? Que eles... Não, mas era o Ganide, sim. Isso, Era o ele nunca, Ganide? Eu não me lembro se era o Ganide. ele nunca se Que eles tocou. falam que ele soube depois, né, assim, da história de Jesus, mas nunca ligou que era a mesma pessoa. Isso. Mas eu não me lembro se era o Ganide. Era. Não, era o Teve Ganide, sim. ele e teve um romano também, eu não me lembro o nome. É, Acho que teve até mais de Uhum. 2. Parece que foram, assim, sei lá, o que dá a entender é que é mais de 2, assim, que estiveram com ele e que não ligou uma coisa. Aquela viagem de Jesus lá que ele se reunia com aqueles grupos foi muito legal. é. É uma das histórias mais lindas, assim, da parte da vida dele ali, quando ele É, se reunia com aqueles grupos de estudo, assim. e os ensinamentos em Urmia, né, as palestras que ele Hum. deu, ele falava coisas lá que ele não falou para os apóstolos. Ele se adequava aos grupos, né? O tipo, assim, eu acho, de estudo, de tudo, ele... Ele tinha que ter deixado uma dica aí. Ó, vocês ainda vão ver falar de mim. Abra o olho aí. Porque Ele devia ter deixado alguns escritos. facilitaria muito se ligasse uma coisa com a outra. Eu Mas eu acho. entendo. Eu acho que ele fez isso. Eu acho não, tenho certeza que ele fez Ele isso tinha o de motivo maneira dele. Com pensada, certeza né? ele não errou, ele não Não, com esqueceu, certeza. coisa assim, não. É Tinha o pelo fato, motivo dele. para não haver idolatria, né? Porque é uma recorrência do ser humano. O ser humano, quando ele sempre quer alguma coisa para resolver o problema dele, né? Então, por isso que tem os ídolos e tudo mais, e as adorações e tal. E uma coisa que ele fazia questão é que ninguém o idolatrasse, né? Então, essa coisa de cada lugar, ele ser chamado de um jeito e ele não dizer isso daí, eu não sei se é no livro de Urântia ou se é no Cavalo de Troia, porque às vezes eu acabo confundindo uma coisa com a outra. Porque eu li os livros do Benítez muito antes de saber do livro de Urântia, e li muitas vezes. Então, às vezes, eu confundo uma coisa com a outra. Então, era bem deliberado isso, para que as pessoas não ligassem mesmo. Então, às vezes, ele era chamado o escriba de Damasco, às vezes, ele era chamado de o carpinteiro de Nazaré, em outro lugar, ele era chamado não sei de quê. E ele deixava por isso mesmo, justamente para que não houvesse essa ligação e futuramente não houvesse uma idolatria. Ele dizia que ele não veio aqui para ser idolatrado, ele veio aqui para trazer a mensagem do Pai e cumprir a vontade do Pai, né? E era essa a missão dele, né? Então, tanto é que a hora que virou aquela coisa da ressurreição e idolatrou e tudo mais, ele não gostou disso não, porque o que ele não queria isso. Ele queria que tivesse realmente ênfase, fosse um ensinamento dele, né? E mesmo assim foi idolatrado, né? Não tem jeito, gente, o ser humano, né? É a tendência do ser humano, né? Pois é, né? É complicado. Eu já fiquei pensando nisso também, né? Quem sou eu para questionar, né, essa decisão dele? Porque antes de sair para a viagem com Ganídio, o Gonode, ele falou lá para o Zebedeu: olha, eu vou viajar, você não conta para ninguém. E quando ele voltou, a família dele falou: ah, você estava lá em Alexandria, né? Ele meio que nem diz, nem desdiz, né? Então, tem um propósito que eu acho que é esse, né? De não idolatrar, porque senão iam traçar o caminho dele por todo o Mediterrâneo e ficar procurando indícios de idolatria. Mas, por outro lado, você vê, aqui eu estava lendo o Ganide, ele ficou sabendo de um cara na Palestina que terminou sua carreira em cruz, e ele não associou que tenha sido o mentor dele, né? Ele não associou e tantas outras pessoas que Jesus conheceu, inclusive nessa mesma viagem, e que afetou a vida,
eles não associaram uma coisa com a outra, o que poderia ter sido muito interessante depois que ele morreu. Porque fala, puxa, esse cara que morreu, que ressuscitou, foi aquele cara com quem eu conversei e que transformou minha vida, que, sabe assim, e o evangelho poderia ter sido transmitido de uma forma que não ficasse preso ao fato da ressurreição. Essa que foi, esse que foi o problema. O pessoal se prendeu no, como é que chama? Na maravilha da ressurreição como uma forma de atrair gente. Jesus ressuscitou, tal. E então eu fiquei pensando nisso, mas a sabedoria dele eu acho que é um pouco melhor que a minha, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E Talvez ele não também, fosse tão dogmático, né? Assim, se fosse com aquele. então, e ele também falava, quando fazia milagre, ele falava para o cara, vá e não conte a ninguém, né? Para todo mundo ele falava isso. A primeira coisa que o cara fazia era chegar na vila dele e contar para todo mundo. Aí o cara virava a esquina e falava, nossa, você não sabe o que aconteceu. Já Contava para postava, todo né? mundo. Já postava na rede, claro, Nossa. né? Eu acho, Ele André, que começava a se, esculpir na parede, nas pedras. É, viu, André, diga. seguindo essa lógica sua, eu acho que se tivesse acontecido isso, eu acho que a idolatria ela teria sido mais intensa e teria se espalhado pelo mundo todo. Eu não duvido, eu não É, duvido. Eu acho que, a então, assim, priori, ele estava certo. então, A posteriori, o que ele fez? Ele respeitou as características culturais de cada um, ele passou o conhecimento que ele tinha, a pessoa assimilou com os dados que ela tinha, que é a mesma técnica que era usada lá na Dalamátia, quando os povos vinham, não né? é? Então, assim, então, se você vê, é uma metodologia usada pelos grandes, digamos assim, para ensinar nós que somos pequenos. Então, ele, na verdade, ele acabou seguindo a mesma metodologia. Ele passou o conhecimento e deixou o cara passar da maneira que fosse mais confortável para ele e para as pessoas do lugar onde ele vivia. Cara, eu acho isso assim, é não ter ego, é não precisar de reconhecimento. Nossa, é tanta virtude que vem nisso tudo, né? Se a gente for olhar, cara, olha, é de uma grandeza sem tamanho, Gente, né? Daniela quer falar, faz uma cara já. Desculpa, Daniela. Ok. Fala, Dani. Então, eu vejo mais ou menos assim, que quando, antes de Jesus vir para cá, que estava falando, né, de arquétipo e tal, aí eu fiquei pensando, então, esse planeta aqui também tem um arquétipo. Aí eu fui mais viajando, assim, aí eu vejo aqui como também tem um método de ensino daqui da Terra. E Jesus foi espalhando lá o conhecimento dele, e tudo, deixando tipo ferramentas para que todo mundo tivesse acesso àquilo. E como nós aqui, como fazendo o papel de alunos, é aquela coisa mesmo assim de escola. Quanto maior o desafio, né, mais você aprende. Mas assim, foi por aí que eu fui, que eu já me perdi aqui, que eu ouvi a opinião de todo mundo, aí fugiu do assunto, eu fui viajando na maionese e outras coisas, mas a essência era isso, assim, de que, tipo assim, faz parte dessa metodologia daqui. Tipo assim, ele podia ter deixado escrito, aí o livro de Urântia justifica o do porquê, que era idolatria. Mas, de certa forma, a impressão que eu tenho é que a idolatria, ela é uma tendência que ela sempre vai existir, e ele sabia disso, lógico. Mas, assim, foi muito perspicaz, assim, sei lá, claro, né? O cara estava conectado o tempo inteiro, lá fazendo a vontade do pai, então, obviamente, tinha uma ultra inteligência aí que seguia exatamente essa coisa de metodologia que vai evoluindo, ele já sabia que evolui, assim como o nosso sistema de ensino vai evoluindo e tudo, vai preparando melhor os alunos, vai divulgando o maior número de informação. Antigamente, para falar com alguém tinha que mandar carta, hoje você pega, fala instantaneamente, enfim, vão se evoluindo e tudo isso, sei lá,
Era já tudo já, sei lá, ele já tinha essa visão futurística de mais ou menos o rumo que iria caminhar essa metodologia. Era isso. Obrigada, gente. Ainda assim, ele prometeu, depois do batismo, não exercer, não fazer, como é que chama? Maravilhas, né? Milagres, né? Que ele ia abrir mão de todo o poder dele. Ele prometeu. Aí você pensa, meu, a primeira coisa, o primeiro milagre que ele faz é a coisa mais besta, que é fazer vinho, né? Puxa vida, usar o poder divino para encher a cara dos convidados, falando, mas o que que se passou, né? Ele não prometeu não fazer aquilo, né? Não, eu tô relacionando isso com o que Jesus tensionava fazer. Olha, não conte o milagre que eu fiz para você para ninguém. E o cara aí fazia. Por quê? Porque ele falava, olha, é a vontade de meu pai. Se a coisa aconteceu de uma maneira que eu não previa, ou tinha prometido não fazer, é porque é a vontade do pai. Ele tinha certeza absoluta. Quando se fez o vinho, ele não entrou em drama, ele não fez drama. Ai, meu Deus, eu descumpri a promessa. Ai, meu Deus. Não é drama, porque ele tinha certeza que era a vontade do pai. Certeza absoluta. Falou: olha, se meu pai quer fazer vinho, ele que faça, tá tudo bem, através dele, né? Claro que foram as agências, os anjos, os intermediários, todo mundo que fabricaram vinho lá, né? E todos os milagres dele. Teve um que ele fez intencional, não foi? Foi um ou Sim. outro que ele curou o cara mesmo. Ele falou: olha, levanta aí, né? O Ele curou o cego foi cara. intencional. É o cego, é O verdade. cego. Foi intencional, né? E outros, uma hora ele falou Lázaro assim, também. isso, que ele falou assim, eu senti que a vida, como se diz, fluiu de mim, uma pessoa que encostou nele, Não, mas o cego, ele foi atrás do cara, ele falou, não, eu vou é, achar um cara para curar, para não... Ele é, foi intencional isso, mesmo, né? intencional. Aí você pensa, puxa vida, foi intencional, ele tinha prometido não fazer, é, exatamente, é, é, é isso aí. Obrigado, É, Mas e Daniela. agora eu liguei as é, coisas. Os intermediários não moram no fundo do mar, eles moram aqui nos parreirais. Que a primeira coisa que eles fizeram foi vinho. eu Acho acho que eles moram por interessante aqui. a questão de que Jesus, quando fazia o milagre, ele dizia assim, exatamente o que vocês falaram, né? Para não contar para ninguém. Eu fico pensando assim, ele sabia tão bem como funcionava a mente do ser humano, que o ser humano, a gente é assim, se falar assim, não pense em uma galinha agora. Todo mundo vai pensar na galinha, querendo ou não. E aí ele, muito esperto, aí ele dizia, é o que eu penso, né? Eu falo assim, ele fala, não conte a ninguém. Meu Deus, aquilo ele já pegava exatamente a ideia, ele já visualizava, ele não contando para ninguém, mas sei lá, a língua dele coçando lá, enfim. Eu acho que era até, para mim, né? Era uma forma proposital, assim, eu acredito, de manipulação mesmo, porque eu acredito que sim, tem a ver, né, com ele usava o poder de manipulação dele, sim, para ele falar, para ele, enfim, passar a mensagem dele. E essa foi uma técnica, na minha opinião. Mas eu acho que ele não queria mesmo. Mas, olha, eu pergunto para vocês, Não funcionou. é, Porque todos se, contaram. se Pois é, qualquer porque a um... intenção era exatamente isso, porque como, Ao como ia se contrário. espalhar a mensagem? Então ele usou exatamente a favor. Ele falava, não conte a ninguém exatamente para quê? Para que ele já sabia o efeito. Então Mas, era a maneira perfeita de fazer o quê? Fazer uma internet assim mundial assim É a na época. psicologia reversa. É a famosa Exato, é psicologia isso. reversa. eu acho que ele não tinha essa malícia, não. Ah, Eu eu acho que também não, acho acho que que ele realmente não queria, eu acho. não queria, não. É. Uhum. Também acho que não. É que tinha gente que não falou, teve gente que não falou também.
Fala, meu querido. Boa noite para Pena, todos. meu Deus, eu doida pra saber aqui da fofoca e teve gente que não falou mesmo. É, Boa noite, ah, Angélica. o Eu acho Zebedeu, que Jesus ele era muito discreto. Eu não acho que ele fazia alguma coisa para ele aparecer, não. Ao contrário. Eu acho Acho que que não era pra ele aparecer, é pra mensagem dele aparecer. Não eu não é sei, uma coisa de malícia. mas mesmo assim, eu acho que ele não fazia de forma nem que a mensagem fosse divulgada. Mas você sabe como é o ser humano, né? Quando você fala não, aí é que sim. Então, mas eu vejo Jesus muito, muito discreto. Desculpa se eu estiver errada. está totalmente certo, eu acho. Quando vocês falaram que ele não tem ego, na verdade, não existe a palavra ego no contexto de Jesus. Não é que ele, como se diz, há ego, mas ele não tem. Não tem. Não, não Não existe a tem, palavra ego ao se falar de Jesus, né? não É tem mesmo. inexistente, né? Mas é Não que é que assim, ele, o ego dele ele é direcionado ao pai, é, né? Que ele não tem também, a casca vazia também. Ele tem, mas ele foi aprendendo, né, ao longo da vida, as meditações dele, ele ia lá para o monte, ficar meditando. Então, ele, ele tinha essa consciência, fora que ele lembrava do tempo dele no paraíso, essas coisas todas. Tem uma diferença aí, né, mano? o Marcos, antes que você se vá, tal, eu primeiro queria agradecer de você ter provocado isso, essa discussão toda na gente, que seguiu por caminhos interessantes, e também por eu pensar em muitas coisas de jornadas de herói, em todo esse contexto, né? E me veio à mente que o livro fala isso, né? Que nós que estamos num planeta que está em quarentena, que é de uma rebelião, nós vamos portar uma, como se diz, um crachá que eles dão o nome de agodonteiros, né? Que são aqueles que persistem pela fé na inexistência de provas, né? Tipo assim, olha, eu acredito nisso tudo que o livro fala, mas não tem prova nenhuma, né? Então, a gente vai ser visto, e talvez nós mesmos. Cada um de nós que acordar no mundo das mansões, primeiro, segundo, último, você fala, meu, eu fui um herói. Sem ego, tá? Sem ego. Não é falar, puxa, eu sou o bonzão. É heroísmo. Meu, como é que eu consegui sobreviver assim, com o mínimo de possibilidades, né? Começando a ler o livro de Urântia, já numa certa idade, ainda assim eu consegui. É uma jornada heróica o que a gente está fazendo. Ao olhar de quem viveu no mundo que não é de quarentena, que nasceu com todo o conhecimento que o livro de Urântia traz, na família, na cultura, no país, no planeta inteiro, com a presença de Adão e Eva, comparado aos mundos como o nosso, que não tem nada disso. Quem olha de fora, meu, você é um herói. Eu não sei se eu conseguiria sobreviver sem nada disso, né? E isso a gente carrega por toda a história, até o paraíso. A gente sempre vai ser reconhecido, né? E parece que tem uma classe, a gente continua sendo agrupado, né, Estela? Os agodonteiros, eles continuam sendo agrupados. Olha, os agodonteiros têm missões especiais, porque eles conseguem persistir na ausência. De Uversa até o paraíso não é visto, mas a gente é Isso, visto no mundo moroncial isso, e como finalitores. isso, Tem um exatamente. intervalo aí que não é É, reconhecido. é. Então, é realmente, né? Eu falo, obrigado, Marcos, por você me fazer pensar nisso tudo, porque são jornadas de herói. Cada um de nós que acordar lá nas mansões, a gente vai ser visto como pequenos heróis mesmo, né? Fala, nossa, como você conseguiu, né? É heróico mesmo, né? Se a gente pensar bem.
Aqui, de novo, né, a famosa página 51, né, famosa. Eu vou ler só aquilo que interessa para você ver como é complicado, né, que ele fala das inevitabilidades. Eu vou ler só o que interessa sobre o que é a vida do ascendente no planeta. O homem deve ser criado em um ambiente que requer o enfrentamento das dificuldades e uma reação das decepções. A experiência de vida deverá propiciar o deparar com situações de desigualdade social. Deverá confrontar-se constantemente com inseguranças e incertezas renovadas. A mente humana deverá ser colocada frente a grandes dificuldades, nas quais sempre sabe menos do que pode crer. Que o homem cresce em um mundo na qual o erro esteja presente, a falsidade seja sempre possível. Lembra alguma coisa isso? Não? O homem deve labutar em um ambiente de relativa bondade e beleza, em cercanias que estimulem a busca incontida de coisas melhores. O homem deverá continuar sempre, é a última, não, é a penúltima, sempre em frente, apesar de rodeado de possibilidades de traição e deserção. O valor da devoção ao dever advém do perigo implícito de fracasso. E, por fim, um homem não poderia escolher a vida divina de um modo dinâmico se não existisse uma vida do ego à qual renunciar. Renunciar à vida que o ego pede que você viva. O homem não poderia nunca se aferrar à salvação na retidão se não houvesse nenhum mal em potencial exaltando e diferenciando o bem por contraste. Então, essa é a nossa vida. Aí você fala, meu Deus do céu, o que colocaram na nossa frente? Que é o que ele fala de tribulação. Né? Tribulação não é somente como é que chama? A enchente destruir tua casa. Isso é uma baita tribulação. Né? E morrer gente da família, nem se fala. Mas são essas coisas, né? De ficar frente a coisas que você tem que confrontar mesmo. Né? Confrontar o teu ego. O ego é fogo, né, pessoal? O ego é fogo. Então, Agora, Marcos, tu faz a jornada do herói e os agondonteiros. Tu já fez com Jesus. Tu faz a nossa agora. A nossa é até finalitor, a nossa jornada. Não, e chegar frente ao Pai, finalmente, você olha e você vai se lembrar, o livro fala, né? Você vai se lembrar de tudo, puxa vida, né? Você fala, nossa, pensei que não ia conseguir, né? É muito interessante estudar mesmo isso da jornada do herói e do mentor, né? O herói e o mentor têm uma relação muito interessante, né? Aquele filminho antigo lá, como é que chama? Que é o menino que ele quer... Ah, esqueci, meu Deus, sei lá. Que o mestre põe ele para pintar o muro dele, ficar pintando, e o menino fica revoltado. Foi vir aqui para aprender a lutar e você... O Karate Kid, né? É bobinho, não é bobinho, é um filme antigo, tal, ficou meio assim conhecido, né? E depois ele entende que aquele movimento de pintar a cerca para lá e para cá era um movimento essencial depois, do karatê, né? No karatê, de desenvolvimento de uma coisa que ele não sabia. Então, o mentor ensina coisas para a pessoa sem a pessoa saber para que serve, né? E acha que é besteira, sei lá. Né? É que nem o ajustador falou para Jesus, ó, eu não posso fazer nada no negócio do tempo, hein? Aí Jesus, beleza, eu aguento. Deu um negocinho lá do vinho, puf! A primeira negócio já, puta, aí ele chegou, ô Jesus, eu te falei, pô. É muito legal, né? É engraçado, né? É muito legal. Mas, no fundo, foi a vontade do Pai. E Jesus nunca ficou em conflito de ter quebrado a promessa dele mesmo. Eu acho que ele ficou um pouco consternado, sim. Não, ele, assim... Não, o livro fala... Ele falou que ele foi sozinho para o canto, pensar, não sei o quê. É verdade, é verdade, você tem razão. Mas o livro fala... Não foi nesse, não. Quando houve lá um milagre que ele curou 600 pessoas, e fala assim,
De todos, o mais, como se diz, maravilhado era Jesus. Mais O surpreso. mais surpreso de É. todos os que foram curados, ele é o mais surpreso, né? E aí, tipo assim, o que que eu fiz? O que que eu fui fazer? Tipo um poder que não sabia controlar, exatamente. Né? E Isso mostra como depois, ele era homem também, né? é, Dá esse poder para Estela aí. Imagina os galões de vinho na porta dela, assim, que vai acontecer. Primeira coisa que eu vou querer aprender a fazer lá com eles é o segredo do vinho. Ai, muito bom. Ai, ai. Vamos encerrar? Alguém mais quer falar? Eu quero só fazer uma pergunta. Alguém já fez aquele curso que tem na Urantia University, sobre domínio dos círculos, dos 7 círculos? Alguém já fez? Essa Oriente University eu queria fazer, mas Eu recebi um e-mail lá dizendo que estava disponível, eu tinha me inscrito lá, né? Mas o curso está todo em inglês. Seria interessante alguém fazer Não, o curso e não, trazer não são informação os para da a UBS, né? Não são os da UBS, né? Esse é outro. Não, não é UBS, não, não. É Não, Urantia University o nome, É outra .org. coisa. eu vi qualquer coisa, mas nunca fiz. Eu conheço, mas nunca fiz também. quem quer que for fazer, eu falo, o pessoal lá é bom, viu? Se prepara, mesmo sabendo inglês, você tem que prestar atenção que o pessoal lá é bom, viu? Já começa a 100 por hora. É mesmo? É, o pessoal nos Estados Unidos, é, Nossa. eles conhecem o livro, a gente conhece o livro há 60 anos, 70 anos. Assim, de conhecer mesmo, mesmo. Não é que ele lê, não é que ele sabe de cor, com profundos conhecedores mesmo, impressionante. Assim, gente que é a terceira geração de leitor, né? Que o pai já lia, passou para ele, o pai dele já tinha passado para ele, então faz parte da cultura da pessoa, né? A gente chega lá, um livro está aqui com a gente em português há 20 anos, quase, né, Estela? A gente chega lá. O brasileiro, como se diz, é porreta. Ele tem uma. É diferente nos Estados Unidos, a gente nota muito uma tintura de cristã, sabe, de cristianismo, Jesus. É muito forte isso lá, muito, muito presente, né? Não que interfira, mas é bem, bem notável. No Brasil, esse nosso, como é que chama essa mistura que a gente é tolerante? Tem um nome para isso, esqueci. É tolerante com as culturas religiosas, né? Desde Umbanda até Rosa Cruz. Sincretismo. Exatamente. Sincretismo, isso eu queria me lembrar a palavra. Sincretismo, obrigado. Esse nosso É. sincretismo, essa nossa tolerância é maravilhoso, porque assim, tá tudo bem, pessoal, tá tudo bem. Não importa o que que você é, não sei o quê, tá todo mundo, né, dedicado a fazer a vontade de Deus, então tá tudo certo, né? O brasileiro não quer saber muito de que igreja você veio, né? Nos grupos, Estela, eu nunca vi coisa assim de alguém, não é questionando, de ficar confrontando, falando isso de uma tradição ou, sei lá, preferência religiosa ou não, nunca vi isso, né? Não, a gente não. Ainda bem, né? Ainda Eu bem. já vi, mas foi, acho que Porque 2 vezes. sairia do foco. Claramente. Não, pelo menos no contexto de estudo do livro, nunca vi isso, não. É. Fora eu sei que tem, fora eu sei que tem. Mas o leitor sincero do livro, no fim, ele acaba convergindo, né, para ser. Não é nem tolerante, usar a palavra tolerante é errado, né? Não, não é errado, é certo no contexto do livro. Permissivo, eu acho que o nome que se encaixa é permissivo. Ele É, permite mais que os outros sejam quem eles escolhem ser. exatamente. É que no livro ele fala de tolerância, que a gente tem uma coisa de tolerância, de tolerar, sabe? Tipo, tolerar o chefe.
né? Mas no livro ele coloca uma coisa muito legal. Para você de fato tolerar alguém, você tem que amar a pessoa, porque você consegue lidar com as questões delas, tem que olhar a alma dela. Muito interessante essa visão do livro sobre a palavra tolerância, né?